desmame noturno da Martina não começou numa noite perfeita. Começou às 4 da manhã, comigo exausta, com muita dor no peito. Eu simplesmente não aguentava mais e entreguei a Martina lá pro quarto da Dinda. E foi assim que tudo começou. Oi, eu sou a Paty. E eu sou a Dani. Eu sou mãe da Martina. E eu sou tia e Dinda da Martina. A Martina tem 1 ano e 10 meses, nós somos irmãs, moramos juntas e criamos essa bebezinha juntas nessa casa. E hoje a gente vai contar como foi todo o processo do desmame noturno da Martina. Com acertos, recaídas e muita conversa. Bora bater um papo de maternidade? É isso aí! A noite que mudou tudo foi quando a Martina ficou acordada de madrugada. 1 hora da manhã ela acorda e tal, aí eu vou tentar fazer dormir, vem mamar e coisa, e nada dela dormir, nada, e eu já começando a ficar exausta, com dor no peito, e aí começaram a vir aqueles pensamentos, não dá mais, eu preciso fazer o desmame noturno, chega, e ali, continuava com ela, as horas passando. Quando eu olho no relógio, 4 horas da manhã, eu pensei, não dá mais, eu vou entregar a Martina pra Dinda, ela fica lá, depois ela me devolve pra dormir. Quando eu vejo, chega a Paty com a baixinha, estressadíssima, cansada. Eu falei, não, ok, passa ela aqui, ela fica comigo um pouco. Quando ela apresentar os sinais de sono mesmo, eu levo pra ti que ela vai mamar e nanar. E aí corta pra dali a 45 minutos, a Martina começa a apresentar sinais de sono e dormiu com a Dinda na cama. Eu levei um susto quando eu acordei, sabe? Eu fiquei pensando, cadê minha filha? Minha filha que tem associação do TT pra mamar não tá aqui, cadê? Entrei no quarto da Dinda, estavam as duas dormindo. Eu não acreditei, aquilo foi maravilhoso. E aí, a partir daquele dia eu pensei assim, não, só um pouquinho, ela consegue dormir sem mamar. Tá na hora do desmame noturno. A Paty já vinha preparando a Martina para esse desmame noturno e inclusive diminuindo o mamar do dia, tentando explicar para ela como é que ia funcionar. Tava sendo bem comum, assim, ela acordar muitas vezes na madrugada querendo mamar. Eu já tava cansada, então eu já vinha de uns dias antes conversando com ela sobre o desmame noturno, né? Tinha a questão do livro, mamar só quando o sol raiar. E foi super importante o livro para ela poder entender essa dinâmica e como isso ia funcionar. Claro que ela é um bebê que na época estava com 1 ano e 9 meses, então ela já tinha um nível de compreensão que a gente notou. E aí tinha esse processo de mamar menos também durante o dia, segurar um pouco, mas ele não estava consistente. Ela tava cedendo ainda bastante, né? Aí a partir daquele dia ele teve a virada de chave, que daí começou a ficar consistente. Aí teve uma frase que eu comecei a falar com ela. O mamá precisa descansar durante a noite. Mas, se a Martina acordar, a mamãe vai acolher, dar colo, dar afeto, dar carinho. E o mais engraçado é que hoje ela repete tudo isso. Ela fala dar colo, carinho, coisa mais querida, repetindo exatamente então, igual. Tá fazendo mais ou menos 30 dias que tu fez esse desmame noturno e todos os dias tem essa frase com a Martina repetindo as frases. E agora ela fala sozinha a frase, né? Não precisa mais repetir. Então é importante, assim, explicar. Ela com essa idade de 1 ano e 9 meses, realmente ela entende melhor. Então foi bem importante. Sim, essa explicação. manter esse combinado também, ser consistente, né? E explicar bem pra ela sem subestimar. A noite seguinte chegou. Vamos começar o desmame noturno. Primeira noite, 3 acordadas, pouco choro. Segunda noite, 1 acordada, e aí eu lembrei que falaram num vídeo, ai, dê água pro seu filho. Eu taquei água nela, chorou um pouquinho, dormiu de novo. Terceira noite, a surpresa. Martina começou a dormir a noite inteira, simples assim. Então, foi agora, porque a gente nunca tinha pensado que isso fosse acontecer. Inclusive, em consulta pediatra, ela já tinha nos alertado. Olha, a primeira noite é ruim, a segunda, a terceira, porém na quarta começa a melhorar. Sim, o relato das nossas amigas foi assim também, que foi muito choro nas Então noites, a gente já estava né? se preparando, tentando armar uma sexta, sábado e domingo para poder fazer esse desmame noturno, né? Já esperando isso aí. E não, foi o contrário. A Martina começou a dormir à noite Chorou super inteira. pouco, chorou super pouco. Mas, né, como nem tudo são flores, o meu bebê resolveu ficar doente. E aí, tudo mudou. Aí ela começou realmente de novo a acordar, a gente já viu que tinha alguma coisa estranha. Daí a gente passou, acho que por esse processo do que falam do desmame noturno, que é o bebê chorando e a mamãe negando mamar. Sério, Um bebê doente. Ai, sério, que coisa mais difícil, assim, eu tendo mamar, ela querendo mamar, precisando mamar doente, eu ia lá e negava o mamar, e ela chorando. Foi bem difícil ali. É nessas horas que eu entendo, assim, as mães que cedem, sabe? Que acabam desistindo do desmame noturno por causa do choro, porque realmente, assim, parece que eu tô sendo muito ruim. Exatamente. Sabe? Embora também estivesse lá presente, né?
Sim, teve, inclusive, né, acolhendo toda a tua Sim. frase. Mas de toda forma também teve uma noite que foram 6 despertares. E eu lembro que uma das vezes tu desceu aqui e eu perguntei, e aí tu falou assim, ah, acabei dando mamar. Eu falei, sério, deu? E ela assim, ó, não, tô brincando. Não dei, consegui! Mas agora que ela já tá melhor, as coisas estão voltando ao normal e ela já tá novamente dormindo a noite toda, eventualmente com um despertar, mas não tá mais mamando à Não, mudou noite. tudo. Mas afinal, o que que fez a diferença para esse desmame noturno? Explicar pra ela, sabe? Não subestimar. Ela é uma criança de 1 ano e 9 meses, eu acho que isso fez muita diferença. Ela já entende algumas coisas. Eu acho que isso que foi importante. Sim, teve a questão também de você fazer essa questão da frase todos os dias. Você imagina até hoje repetindo a mesma frase e ela sabendo ela de cor. Teve a questão do livro também, que foi super legal pra ela entender a dinâmica, como funcionaria. E uma coisa que a gente fez também foi não substituir esse leite materno por uma mamadeira. Porque a gente se preocupava muito em perder a associação do mamar E ter outra associação depois, né? e ainda ter que esquentar esse leite durante a noite. Isso foi conversado com a pediatra também, né? A gente perguntou, então, como ela sabia do histórico da Martina, ela nos garantiu ali que não precisava mesmo de Fazer essa substituição. Mas o mais incrível, né? A Martina, ela tem a associação do TT pra dormir. E, gente, segue, tá? A Martina continua tendo associação. A Martina só dorme mamando. Mas o que que eu acho que acontece? Durante a madrugada, ela tá mais sonolenta e aí fica um pouquinho mais fácil. Mas então é super importante, Martina, uma criança que tem associação do TT pra dormir e agora tem um desmame noturno e simplesmente ela dorme a noite toda. Sim, é uma coisa que a gente nunca pensou, que nos surpreendeu pra caramba. E cada vez que ela dorme a noite toda, a gente fica assim, ó. Chocadas. E teve uma outra questão. O carinho, ele mudou. A gente tá tendo outras formas agora de ter afeto uma com a outra. Porque antes a Martina só ficava no meu colo quieta pra mamar. E agora mudou, sabe? Ela vem pro meu colo e fica assim comigo, sabe? Porque eu fiz o controle do mamar durante o dia. Então, assim, né? Ela não tem outra opção. Ela vai ter que vir. Se ela quiser ficar comigo no colo, ela vai ter que vir e Sim, que a ficar. redução foi pra 3 mamar. Um quando ela acorda, um quando ela vai dormir na soneca e um quando ela vai dormir à Não, e noite. a mudança, né? Antes ela tava mamando livre. 8 Sei vezes lá, por dia. teve dias que era 8 vezes mamando. Olha a diferença, né? Meu Deus, é inacreditável. Surreal. E o que mais nos surpreendeu nisso tudo? Essa compreensão da Martina para essa questão do desmame noturno. Impressionante como ela entendeu, né, o que ia acontecer. E foi firme. Foi firme. Porque assim, ó, não é fácil para um bebezinho ter que se acostumar a entender que algumas coisas agora não é mais ele que decide. Ela tá num momento do ego gigante, de que tudo é dela, é tudo ela que decide, e a frustração é muito grande quando ela recebe um não. E assim, ó, agora faz 1 mês, então, do desmame noturno. Teve aqueles 2 primeiros dias de choro, depois a fase que ela ficou doente. E só, eu não vou mentir, ela acordou outras vezes na madrugada, assim, ó, 1 vez na madrugada. Um despertar. Né? Ela teve um despertar e eu pegava ela e botava ela na cama comigo e ela dormia. E agora, por exemplo, esses dias ela acordou de novo na madrugada, eu peguei ela, tirei do berço, ela tomou água, eu botei ela na cama, ela virou pro lado, de costas pra mim e dormiu. Eu pensei, que criança independente! Então, como as coisas mudam em 1 mês. Exatamente. E assim, ó, não só falando também sobre a Martina, mas falando sobre ti, tem essa questão realmente do apego e do vínculo entre a mãe e o bebê. Isso é uma coisa muito complicada. Nesse dia, que foi o primeiro dia que a Martina dormiu sozinha comigo, teve esse negócio a Paty chegou lá no meu quarto, foi dar um mamazinho então pra ela, de manhã, aquele mamazinho da manhã que ainda existia, e chorou, gente, chorou porque o bebê dela tava começando a ficar grande. Ai, gente, porque parece que tu tá assim, ai, terminando com um vínculo. Mas que na verdade não, tu cria outros vínculos. Mas realmente, assim, ó, me deu uma tristeza pensar assim, tá, e aí, eu nunca mais vou dar mamar de madrugada? Nunca mais, Patrícia, agora você vai dormir, parabéns. Sim, e falava Mas, ai, tanto sobre, eu não durmo há 2 anos, eu não durmo há 2 anos. Agora ela não pode mais dar essa justificativa. agora eu continuo cansada. Mas pelo menos com uma pessoa cansada que dorme a noite toda. E assim, foi difícil pra gente acreditar realmente nessa dormida a noite toda, porque a gente esperava que pelo menos até os 3, 4 anos ainda ia ter essa dificuldade. 1 mês é pouco pra gente também avaliar, porém, o negócio continua numa crescente. Então vamos acreditar, torçam pela Martina e pela Paty. E vocês, que processo vocês estão? Estão querendo fazer o desmame noturno ou já fizeram? Como é que foi? Estão muito nervosas? Contem pra gente, aproveitem pra nos seguir no nosso canal, pra curtir os nossos posts, compartilhar com quem tá precisando desse conteúdo e apertar no sininho pra receber
as notificações. Espero que esse vídeo, então, tenha ajudado aí alguém. E qualquer dúvida, nos chame. Então tá, a gente fica por aqui. Tchau, tchau! Tchau!